Olá, pessoal. Ângelo Primo para resolver mais uma questão de prova com você. Questão Sebrasp. Você sabe que resolução de questão é o seu treino antes da competição. Por quê? Você vai colocar a criatividade em dia, né? Lógico, conhecimento teórico farto aí você vai colocar a criatividade. E aí nós começamos então a nossa segunda fase, que é a resolução de questões. E, professor, eu perdi a primeira fase? Lógico que não. A primeira fase foi a teoria, ela se encontra lá no nosso canal, né? Onde você está assistindo, é lógico. E você que não está inscrito, se inscreva, ative lá o sininho. Você que já está inscrito, ative o sininho, está disponível. A primeira fase foi preparar a teoria para você chegar nessa parte das questões bem preparado. Se você está tendo dificuldade de resolver a questão, volta, assiste a teoria e a partir daí, então, você vai, né, ter esse suporte que nós estamos trabalhando aqui no caso, tá certo? Então fique à vontade, vai lá, né? Mas se inscreva, ative o sininho que é para saber quando tem novidade. Compartilhe se você quiser, né? Compartilhe, indique, dê joinha. Aí que nós estamos aqui exatamente aí para criar essa parceria. E as questões que a gente vai resolvendo são bancas aí famosas, né? Bancas que acabam aparecendo bastante, e alguns assuntos que só ela trata daquele jeito, né, mais profundamente do que as outras, que é essa situação aqui que nós vamos ver para essa questãozinha aqui. Dá uma olhada. Considere as seguintes proposições: P, o paciente receberá alta; Q, o paciente receberá medicação; R, o paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir, considerando que a anotação, né, o não S, significa a negação de S, né, no caso. Então, esse sinal ou tio na frente está indicando para negar. A proposição não pense, então, que o R pode assim ser traduzida. Se o paciente receber alta, então ele não receberá medicação ou não receberá visitas, tá certo? E essa questão é interessante porque ela faz o caminho inverso, vamos dizer assim, o caminho inverso. O natural, o normal, mesmo para o Sebrasp, é pegar essa proposição escrita na língua portuguesa, né? A gente chama de linguagem natural, e escrever na linguagem da lógica matemática, usar os símbolos para representar. E aqui ela está fazendo exatamente o oposto. Ela quer que você leia os símbolos e escreva a frase na língua portuguesa. Professor, nossa, complicado? Não, não. É só você fazer engenharia reversa, seguir o caminho dos pãozinhos lá da floresta, né? Vai voltando aí para você verificar. O que nós vamos fazer, né? E é exatamente sempre isso que eu falo para você, tem que ter um roteiro, assim, um procedimento passo a passo aí, para você não atropelar essas, vamos dizer assim, né? Querer um atalho. Eu sempre peço esse cuidado quando você está resolvendo questões do Sebrasp, né? Elas não são muito extensas, mas tem umas coisinhas que você tem que estar sempre prestando atenção. E nesse caso, eu dou as seguintes sugestões aí, né? Para fazer o caminho inverso. Né? Isso daqui que nós estamos fazendo é desfazer o que eu sempre falo para você. Então, primeiro, meu procedimento é identificar os conectivos. Quais são os conectivos aí no caso, né? O não, o e, o condicional, né? E assim por diante. Cada um deles tem o seu símbolo correspondente no caso. É lógico que trabalhar com a linguagem da matemática, a linguagem matemática, no caso, né, simbólica, dos símbolos, aliás, não simbólica, mas dos símbolos, fica mais fácil de identificar do que o inverso. Na língua portuguesa, eu posso esconder os conectivos. Aqui não tem como. Você bate os olhos, você identifica perfeitamente, né? Então, o que acontece? O circunflexo, né? Você identifica o E, tá certo? O Vzinho aqui é o OU, né? Legal? O Vzinho cortado aqui embaixo, né? Na barra, é o OU, tá certo? Que mais aí no caso, né? Essa flecha aqui no caso, ou essa daqui de barra dupla, também serve,
significa então, certo? O que mais? Ah, se eu tiver a flecha aqui, né, barra dupla, seta dupla, ou, né, barra, seta, barra, né, é o C e somente C. Legal? Então, os símbolos fica mais fácil de você fazer o caminho inverso. Às vezes, palavras, ele substitui, não um você, mas ele substitui por outras coisas. Então, aqui, se você identificou esse símbolo ou esse, fácil. Eu estou falando do não, né? No caso aí. Ok? Então, tá aí. Então, eu faria esse caminho. Primeiro, identifico os conectivos e troco o símbolo pelo respectivo conectivo inicialmente, né, que nós conhecemos. Depois eu vou ver se ele fez, né, alguma modificação no caso. Legal. Segunda coisa, trocar as letras proposicionais pelas respectivas frases. Então, por exemplo, se tiver escrito P, eu vou entender o paciente receberá alta. Se eu entender que, né, se eu encontrar o que, o paciente receberá medicação. E se eu encontrar o R, significa que o paciente receberá visitas. Então, depois que eu identifiquei os conectivos, bacana, porque aí o conectivo já é uma referência, né? No caso, para você eliminar a alternativa, para comparar, para ver se está certo, né? Então, ele já serve para nós em termos de eliminação ou de alternativa ou para definir o certo e errado aí no caso, né? Aí eu substituí as frases. E depois, tem que tomar cuidado para verificar se a frase não foi modificada. A frase é modificada quando aparece esse sinal, né, o tio ou a cantoneira, imediatamente à frente da letra proposicional. Aí significa que ela foi modificada. Então, se apareceu o tio na frente do P, significa o paciente não receberá alta. Né? Por quê? A original é o paciente receberá. Então, a modificação é essa, colocar e tirar o não. Né? É isso que você tem que tomar cuidado. Então, identificar os conectivos é rápido, né? Trocar as frases é rápido, cuidado apenas, né? No caso aí, com o tal do modificador. Então é isso aí que eu vou fazer, né? Na próxima passagem aí no caso, legal? Então o que que acontece, né? Se, né? No caso lá, ele está dando esses símbolos aqui, ó, tá vendo? Legal? Então o que que acontece? No lugar desse símbolo vai entrar o quê? O então. Beleza. É isso daí que ele falou? Sim, já tem o então aqui no caso, né? No lugar desse símbolo vai entrar o ou. Falou, opa, a coisa tá indo bem, né? A coisa tá indo bem. Por quê? Deixa eu voltar aqui para você ver. Olha lá, né? No caso, então já apareceu e o ou já apareceu. Falar, a coisa tá indo bem. Muito bem, agora vamos ver o restante. Esse sinal, né, na frente aqui, ó, do P é o modificador, legal? Então, o que que significa? Que o P é o paciente receberá, né, alta. O não P significa o paciente não receberá alta, né? Então, completando, escrevendo tudo, se o paciente não receber alta. Então, o que que acontece? Esse não, né, que estava aqui na frente, foi incorporado à frase e a frase ficou desse jeito. Aí eu já olho embaixo. O paciente, né, se o paciente receber alta, né? Olha só, ele está falando isso daqui. Se o paciente receber alta. E aí, voltando para o nosso, o paciente receber alta, está errado. Por quê, professor? Está errado por causa dessa daqui. O que, que deveria ser? O paciente não receber alta. Esse daí deveria ser o correto. Já está errado. Então, não houve, né, a transformação adequada, correta aí, né, para essa situação. Acabou. Então, isso que ele está afirmando está o quê? Errado. Então, eu acho mais fácil ler do mundo de Matrix, né, para a linguagem natural, língua portuguesa, do que o contrário, né? Porque dá para esconder os conectivos. Aqui não, já está tudo na cara. Por isso tem que ser passo a passo. Vai atrás dos conectivos. Ah, está tudo certo.
A flechinha virou então, né? O Vzinho virou U. Perfeito. Aí vai para as frases. Agora, o que aconteceu? Tem modificador aqui no caso. E aqui, só para título de curiosidade, não tem modificador na frente das letras, não é isso? P e Q. E aí, né, o que aconteceu? Ele leu como se fossem modificadas. Então, na frente de cada uma delas, nós deveríamos ter, né, nesse caso, os modificadores aí nessa situação. Legal? Não tem. Então, o que ele está afirmando para nós está errado. Tá certo? Então, tá errado. Você já poderia, né? Por isso que eu falo, na medida que você traduziu, ele falou não P. Não P significa o paciente não receberá. E aqui está escrito o quê? Que o paciente receberá. Então, com essa prática que nós estamos fazendo agora, resolvendo exercício, e eu chamando a atenção para determinadas coisas, com certeza você, né, a hora que for fazendo a leitura, já vai fazendo essa tradução aí no caso, tá certo? Esse é o nosso objetivo, é te levar a essa excelência de resolução. Passa o olho e fala, opa, isso daqui já está errado, próxima, que essa já foi, tá certo? Por isso que eu falo para você, né? Vai no canal, se inscreve, vai assistir a teoria, né? A nossa parceria aqui, no caso, está aberta, né? Vai lá, né? Se você já está inscrito, só ativa o sinalzinho, o sininho, eu falo sinal, isso é coisa de, né, de gente do antiga, né? Então o sinalzinho lá, não, o sininho, né? Que é o sinal de alerta, legal? Se você não está inscrito, se inscreva, tá aqui a nossa rede social para você mandar sugestões, perguntas e tudo mais. Né? Claro, professor, gostaria de ver a questão tal resolvida, tá bom? E aí a gente procura aí agenda para colocar ela no meio do caminho, ok? Por enquanto, eu me despeço e falo tchau, mas eu voltarei muitas vezes, porque tem muitas questões para a gente trabalhar, tá certo? Um abraço e até mais. Tchau, ei!